a nossa história ela teve uma grande interferência da genética, e eu quero trazer esse exemplo aqui para você visualizar como a endogamia pode impactar, inclusive, num experimento humano aqui, porque, de certa forma, essa história que eu vou contar para vocês, ela tem um quê de experimento humano. Então, é o caso da mandíbula dos Habsburgos, tá? Nós, aqui no Brasil, tivemos uma Habsburgo, essa pessoa aqui, linda, maravilhosa, Dona Leopoldina, que eu sou muito fã dela. Gosto muito da minha amiga, Princesa Leopoldina, e ela era uma Habsburgo. E uma das características dos Habsburgos eram o queixo com prognatismo mandibular, igual eu tô mostrando aqui para vocês na figura, tá vendo? É como se o queixo fosse para frente e não conseguisse fechar. Essa parte de baixo aqui da dentição, ela vai para frente, você entendeu? Tá vendo aqui, ó, que não se fecha? Então, alguns deles babavam, sabe? Porque simplesmente não conseguiam fechar. E aí eu quero ler para vocês sobre isso um trecho de um livro que eu gosto muito, inclusive, que é a capinha que eu mostrei aqui, é uma biografia da Leopoldina. E o que o autor coloca sobre essa biografia para vocês entenderem? Olha só. O princípio infindável da endogamia na família para manter suas possessões demonstrou o sentido do tabu do incesto. Um alto preço em crianças mortas e adultos deformados ou incapazes. A esquisitice física dos últimos Habsburgos, de olhos saltados com imensas mandíbulas inferiores e lábios salientes, foi bem registrada pelos mais bravos pintores da corte. Nessa época aqui, essa família Habsburgo, ela dominava geral a Europa. Dominava mesmo. Ali entre 1500 e 1700, eles estavam em tudo quanto é lugar que vocês imaginarem. Por quê? Por causa dos casamentos. E uma forma de se manter no poder, em muitos lugares naquela época, era como? Colocando um membro da família real em cada um desses locais da Europa. E a gente tem que lembrar que naquela época quem mandava a Europa. Então, mais ou menos de 1500 a 1700, quem dominava eram os Habsburgos. Mas, para manter esse domínio, né, que eles tinham ali, olha só, isso aqui é de um artigo que eu trouxe para vocês, super interessante o artigo. Eu vou mostrar alguns trechos, tá? Mas olha que interessante, ele coloca aqui mais ou menos o pedigree, né, dos reis de Habsburgo na Espanha. Aqui eles nem colocam em toda a Europa, tá, gente? Na Espanha. Olha o tanto de risco que você observa nisso aqui. Meu Deus. Se você olhar esses cruzamentos aqui, tá vendo? Essa setinha que vem para cá, essa setinha que vem para cá, são os casamentos, né? Então, são muitos casamentos entre indivíduos aparentados, entre primos primeiros, entre primos segundos. É muita coisa, tá? Então, tudo isso daqui levou a um traço, a uma assinatura genética. Lembra que eu falei para você? No DNA, a gente tem assinaturas genéticas. E eu sempre falo para os meus alunos, vocês são pesquisadores que vão contar essa história e vão buscar interpretar quais assinaturas genéticas estão ali naquelas regiões que você está estudando, por que elas estão ali, quais são os fatores que levaram aquele tipo de assinatura para que você consiga contar uma história. Então, aqui a gente teve muito acasalamento consanguíneo, tá? Então, a gente teve, com esses acasalamentos consanguíneos, uma patologia, que é esse queixo de Habsburgo, que é conhecido assim, que é esse queixo com o prognatismo, tá? E a gente já tem vários artigos, esse artigo que eu estou mostrando aqui para você, ó, será o queixo de Habsburgo está relacionado ao inbreeding, né, ao cruzamento entre indivíduos aparentados. É um artigo de julho de 2019 e sim, eles verificaram um altíssimo nível de endogamia entre esses indivíduos da realeza. Inclusive, eles colocam até é bem interessante uma tabelinha que eles vão colocando o F-inho. O F-inho, ele é um parâmetro, chama coeficiente de endogamia, e é ele que é uma métrica dessa endogamia que ocorre nos indivíduos, tá? Então, ele vai te contar, olha, aqui nesse indivíduo eu tenho uma quantidade X, Y maior, menor ou não, essa endogamia isso não é considerada endogamia. Então, é esse parâmetro que a gente observa.
E aí, uma coisa também super interessante era que é o seguinte, via de regra, esses casos reais, o que eles querem, né? Eles queriam uma linhagem masculina, que é a linhagem que dominaria e levaria o nome daquela casa, né? Mas a questão era tão séria, gente, que até tinha muito caso de aborto por causa disso. Porque isso é o que a gente viu, né? O fenótipo do queixo de Habsburgo, é o que a gente viu. Mas o que a gente não viu foram esses casos de aborto que aconteciam. Então, essas crianças nem chegavam a ser contabilizadas. Então, a gente nem sabe que característica fenotípica elas tiveram, porque tinha muita morte infante, muita morte em bebês e também aborto. Então, quando nascia uma menina saudável, já era motivo de festa, porque eles queriam só uma criança saudável. Se antes a ideia era ter homens, né, para que pudessem governar e levar o nome para frente, agora era nasce que seja um filho saudável, não importa qual é o sexo. E aí sobre isso, esse autor aqui, eu gosto bastante dele, que foi quem fez a biografia da Leopoldina, o Ressuti, ele fala o seguinte: enquanto o número de abortos na época chegava a 20% nas aldeias espanholas, os Habsburgos da Espanha abortavam 30% dos seus bebês, sendo que 20% dos sobreviventes morriam antes de completar 10 anos de idade, né? Então, tinha muita coisa assim relacionada a isso por causa dos casamentos consanguíneos, porque lembra, ó, eu falei para você que a gente tem formas alélicas, né, no indivíduo. A gente tem o material genético que veio do pai, o material genético que veio da nossa mãe, né? Então, quando a gente tem esse material genético nas nossas populações, eles vão ser passados adiante, certo? Então imagina só, no caso ali do pessoal dos Habsburgos, vamos pegar no caso da Espanha, mas eles estavam espalhados por toda a Europa, inclusive a nossa princesa Leopoldina também tinha um fenótipo de queixo com essa protuberância. Vamos pensar aqui, eu tenho um pai e uma mãe, tá? Então, aqui eu tenho o alelo azul, o alelo amarelo, nesse pai aqui eu tenho o alelo amarelo e o alelo verde. E vamos pensar que esse alelo amarelo aqui fosse o alelo responsável pelo queixo protuberante, tá? Por essa mandíbula protuberante no Habsburgo. Se eu tenho acasalamento com endogamia, endocruzamento, desculpa, né, entre indivíduos aparentados, há uma probabilidade muito grande de que esse alelo amarelo passe nas populações seguintes. Então, se um desses alelos forem aqui, a gente já vai ter o problema. E há uma chance muito grande porque eu tenho duas cópias deles, uma no pai e uma na mãe. Só que essa questão fenotípica dos Habsburgos, ela estava, ao que os pesquisadores verificaram, ligados a um gene dominante. A gente conversou aqui sobre genes recessivos, que os genes recessivos, se eles têm alguma letalidade, se eles são genes que podem dar algum problema, mas se eles estão em heterozigose, o que acontece? Esse alelo alternativo segura as pontas. Mas, se esse gene aqui, que é afetado, tá? Se esse gene afetado for dominante, esse alelo alternativo, não vai segurar ponta nenhuma, entendeu? Porque esse é o dominante. Então, esse aqui vai ser o fenótipo. Isso acontece com o nanismo, tá? Então, por incrível que pareça, dentro do nanismo, que a gente tem é um genótipo dominante, tá? Se você tem essa forma alélica, então você vai ter o nanismo. Bom, voltando aqui, então no caso do Habsburgo ainda era pior, porque esse alelo aqui, que era o alelo, então, que tinha um problema, essa forma alélica, era a forma dominante para essa questão que eu estou falando para vocês do queixo, né?